Se você é aquela pessoa que todo mundo pisa em ovos para falar com você, que qualquer crítica ou qualquer discordância, logo você já leva para o pessoal, reage, depois até se arrepende? Se sim, fica nesse vídeo que eu vou te explicar por que você é assim, aquela pessoa sensível que se ofende por tudo. E claro, eu vou te dar os passos para você melhorar. Meu nome é Paulinha Gilbert, sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. E meu objetivo nesse canal sou eu compartilhar os conteúdos de psicologia que mais me ajudarem e ajudaram os meus pacientes, que eu tenho certeza que vão te ajudar também. E outro dia uma seguidora já me chamou a atenção falando para eu falar mais, para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação. Não esquece de curtir esse vídeo. Isso me mostra que você está aqui assistindo esse vídeo, me faz muito feliz e me incentiva para os próximos. Então agora que você curtiu e se inscreveu, vamos direto ao ponto. Por que você se ofende tão fácil? Para compreender isso, antes a gente precisa entender alguns conceitos de psicologia. E o primeiro não é a situação, mas sim a sua interpretação sensível. Na psicologia, mais precisamente na terapia cognitiva comportamental, a gente já sabe que não é a situação em si que faz a gente sentir determinadas coisas, mas sim como que a gente interpreta aquilo, ou seja, quais pensamentos que surgem a partir daquela situação. Então vamos supor que a gente tem uma situação que alguém vira para uma pessoa e fala assim: seu trabalho podia ter ficado melhor. Esse momento só vira muito doloroso para a pessoa a depender de quais pensamentos que vão surgir a partir dessa fala. Então, por exemplo, a pessoa ela pode pensar assim: nossa, que pena que ela não gostou, posso melhorar isso aqui mesmo. Ou então ela pode pensar assim: estão me desvalorizando, eu nunca faço nada direito, vão perceber que eu sou incompetente. Ou até pensar assim: se me criticarem é porque não gosta de mim. Percebe que aqui a gente tem vários pensamentos e que no final das contas não é a situação, mas sim o significado que a pessoa dá para aquele momento. Lembrando que até uma pessoa que não se ofende fácil, ela pode ficar triste com um feedback negativo. Só que a diferença é que a pessoa que é muito sensível, ela costuma atribuir coisas muito mais profundas, significados sobre quem ela é, sobre o tanto que o outro gosta dela, ou sobre o quanto o outro está valorizando ela. Ou seja, começa a aprofundar e trazer significados que vão doer muito mais. E a segunda coisa é que pessoas que se ofendem muito fácil costumam enxergar crítica como se fosse uma ameaça. E ao enxergar como ameaça, é muito comum o cérebro ativar uma região do nosso cérebro que se chama amígdala, que é justamente a parte emocional e que faz com que a pessoa reaja sem pensar. Normalmente, quando essa região ela é ativada, a região mais racional do nosso cérebro, que faz a gente conter impulso, que faz a gente racionalizar as coisas, ela acaba se desligando por um tempo. E é por isso que é tão difícil se conter ali na hora da crítica. Até porque provavelmente você faz uma série de associações. Por exemplo, crítica é igual a ameaça, crítica é igual a desvalorização, ou crítica é igual a sou incompetente, crítica é igual a não vou ser amada. Percebe que se seu cérebro faz esse conjunto de associações, é claro que vai ser muito mais difícil de você lidar bem com as críticas. Por quê? Porque a crítica vai vir como se fosse uma facada praticamente no seu coração. Tem uma associação que acaba que é muito mais profunda e faz com que isso se torne algo muito desgastante para você. E de onde que vem isso? Pessoas que têm essa interpretação e essa sequência ali de pensamentos costumam vir de ambientes muito críticos, onde errar muitas vezes não era seguro. Então as críticas podiam vir com muita humilhação, ou até o afeto dos cuidadores era muito vinculado ao desempenho. Ou seja, se eu consigo notas boas, se eu consigo me destacar, aí sim eu vou ter carinho, aí sim eu vou ter elogios. Ou até famílias que o erro vinha com uma punição verbal ou até física. Ambientes também que a comparação entre irmãos ou primos eram muito incentivados. Ou então, se você sofreu bullying na infância ou na adolescência, pessoas que lidaram com isso acabam vendo a crítica como uma ameaça porque de fato lá atrás podia ser realmente ameaçador. E nisso seu cérebro acaba criando regras para te proteger. Então, por exemplo, se eu errar, então vou ser rejeitada. Se discordam de mim, então eu sou insuficiente. Preciso me defender, senão eu vou ser diminuída ou passada para trás. Percebe que hoje o seu cérebro ele é condicionado a enxergar a crítica como uma ameaça muito grande e nisso ou você foge ou você reage com toda a força. E muitas vezes eu acredito que você deve acabar se arrependendo depois, percebendo que exagerou aquela situação, que podia ter olhado de outra forma. Mas isso acontece porque esse alarme ali do seu cérebro, ele tá ligado, fazendo com que seu emocional esteja prevalecendo e o seu racional ele só vai vir depois que você reage, depois que você já toma ação impulsiva. E como melhorar
quebrar isso? O primeiro passo é aprender a pausar. Então, quando você se sentir ofendida e que vai vir aquela sensação muito ruim, lembra que você não precisa reagir na hora, que você precisa conter essa parte emocional para dar um tempo até do seu racional conseguir ali voltar em cena. Então, por exemplo, no momento em que você se sentiu ofendida, que veio ali aquela parte sensível que dá até um aperto no peito. Nesse momento, você pode respirar fundo, às vezes tentar ir para um banheiro, para um quarto, para você tentar se acalmar sozinha. Ajuda muito, por exemplo, caminhar ou então se distrair com alguma coisa até essa emoção abaixar. Lembrando que lidar melhor com crítica não significa que você vai gostar dela, que automaticamente você já tem ali que entender como que aquela crítica foi construída, você já não se ofende. Não tô falando disso. Aqui eu tô te ensinando a lidar com as suas emoções sem você reagir no impulso. Quanto mais você treinar, lidar com esse desconforto imediato interno, menos explosões você vai enxergar e como consequência, menos arrependimentos você vai ter. E ao pausar, a gente vai conseguir para o passo 2, que é questione a sua leitura. Eu quero que você se pergunte, isso foi uma ameaça ou isso foi um feedback pontual? Essa pessoa costuma me desvalorizar mesmo ou é o meu automático ali, essa forma mais sensível de eu enxergar as coisas que está acontecendo nesse momento? Se tivesse outra pessoa nessa mesma situação, o que eu falaria para ela? O que eu acho que ela deveria fazer nesse momento? Lembrando que isso não significa que você vai ter uma resposta imediata. Só que o simples fato de você pausar e começar a se questionar, começar a entender se existem outros pensamentos que você pode ter diante daquela situação, ou até que você não tem aquela resposta de imediato, mas que você pode refletir sobre isso nos próximos dias, isso já ajuda a ativar essa região racional e fazer com que você se torne uma pessoa menos sensível ao que está acontecendo no seu externo. Inclusive, eu percebo que a dificuldade de quem se ofende demais é que é como se ela colocasse todo mundo no mesmo bolo, todo mundo me critica, ninguém me entende, ou as pessoas são ruins. E isso não é verdade, isso é uma visão distorcida porque tudo você está detectando como ameaça. E ao refletir, pensar nisso por mais alguns dias, às vezes tentar entender por outras perspectivas, inclusive até questionando a outra pessoa, argumentando com a outra pessoa de uma maneira calma, isso ajuda a diferenciar quem que é legal ali na sua vida, quem que é bacana, mas que às vezes fez um comentário que foi chato, ou então algum feedback que realmente você precisa de ouvir, diferenciar daquelas pessoas que realmente não são legais ou então que te puxam para baixo. Esse passo ele é essencial para você conseguir fazer essa diferenciação e você só vai conseguir fazer isso uma vez que o seu emocional já tiver baixado um pouco mais de intensidade, deixando o racional aparecer. E isso vai ser muito bom porque você vai conseguir ir para o passo 3, que é construir crenças mais saudáveis. Na maioria das vezes, essa forma de ver o mundo, de você se enxergar também, te ajudou lá atrás, mas possivelmente já não tá te ajudando hoje, ou então tá fazendo você ser aquela pessoa que cria inimizades rápido, ou então vive desconfiada das pessoas ao seu redor. Meu objetivo aqui é flexibilizar a sua visão sobre você mesma, sobre o mundo e sobre os outros, que inclusive é um dos fundamentos da psicologia. A gente sabe que uma pessoa com uma boa saúde mental, ela consegue analisar situações entendendo que nem tudo é preto ou branco. Por exemplo, uma pessoa ela pode trazer algum ponto que ela não gosta muito de você ou algo que ela acha que você tem que melhorar e também gostar de você, ser uma pessoa querida para ela. E eu sei que às vezes é difícil do nosso cérebro entender isso. Então aqui eu quero que você reforce as seguintes crenças. A crítica não define quem você é. Alguém discordar de você não significa rejeição. Você pode estar errado e mesmo assim ser competente. E a outra pessoa pode sim pensar de um jeito diferente de você e mesmo assim vocês continuarem sendo próximas. Vocês apenas estão discordando de alguma coisa. Ao ter uma visão mais flexível sobre as coisas, você vai tender a colocar menos nessas caixinhas e entender que duas coisas podem ser verdade também. Eu posso ser criticada e também ser uma pessoa elogiada. Eu posso ter cometido um erro e mesmo assim acertar bastante. Alguém pode discordar de mim e ainda assim me admirar. Anota essas frases para você se lembrar e ajudar você a fazer todos esses passos que eu trouxe. Então me conta nesse vídeo o que você vai anotar para você lembrar e qual passo que você vai implementar hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação e comenta também próximos temas para eu trazer aqui. Um beijo!